Olá pessoal, eu sou Marcelo Spaldi, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa, e esse é o canal Formação de Escritores. Hoje a gente vai conversar sobre editores de texto, o Word. Como fazer parágrafos no Word. Eu recebo muitos textos dos meus alunos que eles vêm desconfigurados, eles vêm de um jeito muito simplório, e é importante a gente entender como a gente pode fazer no editor de textos a marcação de parágrafos da forma adequada. Isso vale tanto para enviar para um professor, como é o caso, como para enviar para concursos, aliás, onde é muito mais importante enviar um texto para um concurso, enviar um original para uma editora. Então, é muito importante que a gente deixe o texto organizado, deixe o texto bem feito, bem editado, e eu vou mostrar para vocês, então, como a gente pode usar o Word para fazer parágrafos. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, colocar nos comentários também se vocês têm alguma outra dúvida sobre o Word, sobre processadores de texto, se vocês ainda usam o Word ou usam outro processador, o Google, o processador da Apple, enfim, coloquem nos comentários aí que a gente pode trazer outros vídeos depois com outras dicas de processadores de texto. Então, depois da vinheta a gente começa. Abri uma janelinha aqui para colocar a tela do Word, vou deixar ela maior quando eu for falar sobre ele, mas a ideia aqui é a gente pensar um pouco sobre criação de parágrafos. A gente sabe que o parágrafo é muito importante no texto de ficção, texto de não ficção, parágrafos muito longos cansam o leitor, blocões de texto cansam o leitor, então saber organizar o texto em parágrafos é algo fundamental. A gente aprendeu lá na primeira série de colocar o dedão, fazer aquele espaço no começo da linha para criar parágrafos. A internet trouxe um outro jeito de marcar parágrafos, que é o espaçamento entre um parágrafo e outro. Também é uma forma possível de marcar os parágrafos. Agora, uma ou outra é fundamental que a gente faça, porque senão o texto fica desse jeito aqui. E desse jeito aqui fica difícil de ler, né? Ainda mais quando nós temos uma linha que gruda na outra, a gente não sabe onde acabou um parágrafo, começou outro. Então, um texto assim fica ficando complicado de se ler. Eu coloquei aqui um texto aleatório, que é um dos textos do meu livro Viagens Crônicas, mas a gente vai falar sobre a questão da formatação, não sobre a questão do texto. Eu vou tirar aqui a apresentação de cima, que, aliás, aproveito para convidar quem não conhece Formação de Escritores a acessar o site www.formaçãodeescritores.com.br, mas eu vou tirar ele agora aqui de cima para que a gente possa ter a tela inteira. Muito bem. Então, quando eu abro o arquivo, muitas vezes um arquivo que vem de um aluno ou coisa assim, ele chega desse jeito. O texto está bem editado, ele está com os espaços adequados e tal. Muito bem, então, muitas vezes, quando eu recebo um texto, quando eu abro o arquivo, eu vejo esse blocão de texto na minha frente. Por quê? Porque o texto não tem parágrafos. É muito simples, gente, é muito simples colocar esses parágrafos aqui no processador de texto. A gente só precisa usar essa ferramenta aqui de cima, que é a régua. Vocês reparem, acho que está pequenininho aí, mas vocês abrem o processador de texto de vocês, e quem não tem o Word, o Docs do Google é muito parecido, o próprio processador da Apple é muito parecido. Então, olha o processador que vocês têm aí, ele tem uma régua aqui em cima, e essa régua tem dois triângulos, forma quase uma ampulheta aqui, ó. Se a gente arrastar, colocar o mouse no primeiro triângulo e arrastar ele para a direita, a gente faz o famoso parágrafo. Ah, Marcelo, mas só fez parágrafo num deles. Bom, aí a gente pode selecionar parágrafo por parágrafo para fazer isso, ou a gente pode usar um comando, que aí as teclas de atalho, né? Quem não entende muito de computador talvez se atrapalhe um pouco, mas a tecla de atalho aqui no Word é o Ctrl T. A pessoa que apertar Ctrl T, ela vai selecionar todo o texto, e aí ela pode fazer isso só uma vez. Não entendi o que é Ctrl T, não sei usar essas teclas de atalho. Então, pega o mouse, seleciona o texto inteiro e muda. Não tem problema, dá na mesma. Ó. Deixa eu botar para vocês verem o parágrafo mudando. Seleciona o texto inteiro e muda aqui em cima. Então, esse é o jeito certo de criar parágrafos num formato de parágrafos de livro, que é deixando aquele espacinho entre o começo da página e o começo do texto. Não é certo, gente, fazer assim, ó. Ficar colocando espaço, 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 espaço. Parece que isso é máquina de escrever, né? Nem na máquina de escrever se fazia isso direito. Então, não é assim que se faz, não é dando espaço. Algumas pessoas usam o tab. A pessoa, quando está no começo do parágrafo, clica no botão tab. Aqui no meu teclado, ele está embaixo do 1, bem na ponta do teclado. Aperta o botão tab, que o Word mesmo já recua o parágrafo aqui em cima da régua. Ó. Então, também é outra forma possível. Tanto usar a ferramenta aqui em cima, quanto o botão tab. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, porque pode ser que no Word de vocês não apareça essa régua.
Então, é importante mostrar também como faz para vocês verem essa régua. Ó, aqui não tem régua. Então, vocês podem estar olhando o Word de vocês e me dizendo, Marcelo, mas não tem régua nenhuma aqui, o que eu faço? Aqui em cima, nesse primeiro menu, onde tem arquivo, página inicial, inserir, lá no final tem o item exibir. Clica no item exibir e embaixo, mas bem embaixo do exibir, aqui na minha tela pelo menos, aparece régua. Aí clica na régua, que é isso. Além de ver as medidas da página, qual é a margem, etc., a gente tem aquele famoso botão de parágrafos que eu falei para vocês antes. Tá bem? Então, esse é o jeito mais fácil de criar parágrafos nesse formato de parágrafo, que é o formato de livros. Mas como a gente faz parágrafos de internet, que fique uma linha em branco entre um parágrafo e outro? Muita gente me manda o texto assim. Coloca uma linha, escreve, dá 2 enters e continua escrevendo. Só que essa linha em branco aqui, ela é um problema depois. Se eu vou diagramar o livro, se a gente vai fazer algum tipo de trabalho de edição com esse texto, essa linha em branco é um problema. Então, a gente tem também no Word uma forma de criar esses parágrafos que separam, essa separação entre os parágrafos. A gente já viu que pode selecionar o texto inteiro, para não fazer tudo de novo. Selecionei o texto inteiro. Volto aqui. E aqui na própria página inicial, na própria tela inicial aqui do Word, tem o item parágrafo. E ele tem essa setinha aqui, ó, espaçamento de linha e parágrafo. Estão vendo? É onde tem 2 setas e umas linhazinhas. Clica em cima dela, ela vai ter 1, que é esse distanciamento aqui, que aliás é um distanciamento ruim de ler, né? 1,15, que já afasta um pouquinho as linhas. 1,5, que já fica bem melhor de ler, porque as linhas estão mais afastadas uma da outra. O 2, que eu já acho exagerado. E aí tem 2,5 e 3 que não se usa. Mas então aqui a gente pode aumentar o espaçamento entre linhas dentro dos parágrafos. Além disso, mais abaixo, a gente tem adicionar espaço antes de parágrafo e adicionar espaço depois de parágrafo. Então, se vocês querem fazer uma linha entre um parágrafo e outro, vocês cliquem adicionar espaço antes de parágrafo ou adicionar espaço depois de parágrafo. Ó, pode fazer até os dois, se quiser ficar com bastante espaço. Mas me parece que é suficiente colocar depois de parágrafo para dar essa pequena distância entre um e outro. Marcelo, pode colocar parágrafo com o recuo e depois colocar mais esse espaçamento entre linhas, desde que não fique uma linha sobrando entre eles? Pode, gente, porque na prática isso é só para a pessoa que vai ler o texto de vocês no Word, ler o texto com uma visualização melhor. Na hora de colocar isso na internet, num blog, ou na hora de colocar isso num livro, ele vai ser rediagramado. A gente não faz um Ctrl+C, Ctrl+V no blog e fica pronto. Ctrl+C, Ctrl+V lá no InDesign para fazer livro e fica pronto. Tem que ser rediagramado. Então, tanto faz se a pessoa tem as 2 marcas de parágrafo. O problema é quando não tem nenhuma. Vocês viram como fica feio, né? Quando não tem nenhuma marca de parágrafo. Então, fazer as 2 marcas de parágrafo, eu não vejo problema. Outra coisa que as pessoas costumam perguntar, mas quando eu começo a escrever o texto, não tem um texto bonitinho como tu tem aí. Então, vamos apagar tudo? Vamos escrever o texto. Era uma vez uma cidade muito fria, em que apareceu um monstro de fogo. Olha eu, o meu modo infanto-juvenil aqui. Então, a gente começou a escrever nosso texto. A pessoa pode abrir o computador, sair escrevendo. De repente surgiu do céu um alento. E aí, ela depois de escrever, ou depois de escrever o parágrafo, ou depois de escrever o texto, ela vai usar o recuo. De preferência, não para de escrever, né? Não para, se vocês estão fluindo a ideia, segue escrevendo o texto e depois volta para arrumar esse tipo de coisa. Então, aqui, fiz o recuo de parágrafo. Aí a pessoa começa a escrever de novo. Então, chegou, eu já tinha colocado o recuo, né? Então, ele já pegou o recuo aqui, ó. Deixa eu tirar para vocês verem como faz de novo. Porque se a pessoa está escrevendo o texto e dá o parágrafo novo, a tendência da pessoa é fazer isso aqui. Não, essa linha em branco para o diagramador é um problema depois. Então, não deixa essa linha em branco, seleciona os 2 parágrafos e vem aqui adicionar espaço depois de parágrafo. Então, chegou uma tempestade. E assim a gente vai adiante, né? Vai escrever o nosso texto. Barbada, né? Não tem erro. Deixa eu dar uma dica para vocês. A pessoa, às vezes, especialmente que trabalha com textos acadêmicos, que tem uma formatação muito mais rígida, muito mais rigorosa, vamos chamar assim, a pessoa tem uma técnica que eu uso desde sempre, que eu vou começar a escrever um texto, então eu pego um texto meu antigo, que tem a formatação que eu gosto, que tem o título centralizado, que tem a cor da fonte que eu gosto, eu vou lá, pego esse arquivo antigo, abro,
salvo como, né? Vamos mostrar, arquivo, salvar como, porque senão eu vou apagar o que eu tinha feito antes, então não deixem de arquivo, salvar como, eu salvo esse arquivo com outro nome, e aí ao invés de começar tudo do zero, eu já tenho a formatação aqui, eu só preciso escrever em cima dela. Até para diagramar livro eu faço assim, eu abro um livro que tem um projeto gráfico que eu quero usar, e eu começo a diagramar em cima do texto anterior. Por vezes, quando a pessoa selecionar tudo e começar a escrever, pode quebrar a formatação. E aí uma dica é selecionar o texto, mas deixar o pontinho ali, deixar o ponto final, e começar a escrever. Era uma vez uma cidade. Tá? Então, se vocês fizerem esse movimento, vocês não vão perder a formatação anterior. E aí, se for um trabalho mais complexo, aqui é muito fácil ter uma página, né? Mas se for um trabalho mais complexo, com capa, com sumário, uma coisa, especialmente aqueles textos acadêmicos, que tem uma formatação bem rígida, partindo de um arquivo molde, de um template, de um modelo, vocês conseguem fazer isso muito facilmente. Certo? Então, a única coisa que não pode fazer é aquilo que eu mostrei no começo, que é isso aqui, ó. Deixar tudo junto, tudo misturado, porque aí fica muito difícil para o leitor perceber. Então, esse blocão de texto aqui não é bom. Vocês vêm no começo do parágrafo e dá um tab, ou vem no começo do parágrafo e muda a reguinha aqui em cima, ou acrescenta aquele espaçamento que eu mostrei antes, que é de parágrafo, esse aqui, para que fique visualmente melhor, sem deixar aquela linha em branco, que ela é bem complicada depois de arrumar. Certo, gente? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o Word, vocês não deixem de me perguntar aí nos comentários, a gente grava novos vídeos sobre isso. É importantíssimo que a gente saiba manejar esse tipo de ferramenta, tanto para o nosso texto chegar mais limpo na mão de quem vai ler, quem vai revisar, quem vai editar, quanto para que a gente saiba o que a gente pode fazer. Porque, inclusive, existem diversas técnicas de diagramação ou de manipulação de fontes, negrita, etc., que a gente pode usar para criar efeito de sentido no nosso texto. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!